delongar. São 8:55. Prometo que antes da meia-noite eu paro de delongar. Antes da meia-noite pode ser daqui 5 minutos, né? 5 minutos. Ezequiel, capítulo de número 37. Leremos o versículo de número 1. Ezequiel, capítulo de número 37. Glória a Deus. Acompanhe conosco no telão, já está aqui. E veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passear em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que eles estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. E então ele me disse, profetiza sobre estes ossos, e dizes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei em vós nervos, e vos farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E então eu profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, e enquanto eu profetizava, eis que se fez um reboliço, e ossos se chegaram a cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu sobre eles pele, sobre eles por cima, mas não havia deles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos ao Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Amém? Quantos já conhecem essa passagem? Esse texto ele nos fala da visão de Ezequiel. Pastor, quem era Ezequiel? Ezequiel, um judeu, cresceu e viveu no cativeiro babilônico. Já foi levado como criança para a Babilônia quando Nabucodonosor ele passa por Jerusalém, destrói o templo, destrói os muros, destrói a cidade e leva cativo homens e mulheres, os mais jovens, mata um bocado e outro bocado deixa apenas doentes e velhos na terra para morrerem e leva para... Então Ezequiel ele cresce nesse contexto, em um contexto de cativeiro. Ele cresce nesse contexto como prisioneiro em uma nação estranha. Mas nesse contexto a Bíblia diz que estando eu à beira do rio Quebar, eu vi visões de Deus. No capítulo 1, Deus chama Ezequiel para o ministério profético. Deus levanta Ezequiel no meio do cativeiro, no meio da sua aflição, no meio da sua dor, no meio da sua angústia, no meio do desprezo que eles sofriam, no meio da humilhação que eles sofriam, no meio daquele todo aquele sofrimento. Deus chega para ele, abre os céus, ele vê visão de Deus. E no capítulo 2, versículo 1, o Senhor disse, filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Aleluia. No meio do sofrimento, Deus levanta ele como profeta. Eu quero dizer que para você, querido, sofrimento não é para matar, desprezo não é para matar. Tudo que acontece na sua vida é para te preparar para coisas grandes que Deus tem. Deus chama a crente no meio da prova, Deus chama a crente no meio do sofrimento. É no meio da prova que você ouve a voz de Deus chamar o teu nome. É quando você passa a prova dando glória, é quando você passa a prova de cabeça erguida, é quando você passa a prova sem murmurar, sem baixar a cabeça, mas olhando para Deus e dizendo, o Senhor é meu Deus, eu tendo ou não tendo, eu sofrendo ou não sofrendo, o Senhor é meu Deus. É desta forma que o Senhor disse, este aí serve para ser meu profeta, serve para ser meu servo, serve para o ministério, porque quem murmura no meio da prova é rejeitado, quem reclama no meio da prova é deixado de lado, mas aquele que bate no peito e diz, eu sou digno de sofrer por Deus, então glória ao nome do Senhor. É este que o Senhor chama para o seu ministério. Então Deus chama Ezequiel para o ministério, lhe dá grandiosas visões, lhe dá grandes
visão. Ezequiel tem uma visão tremenda, uma visão que na Bíblia, que quando eu leio, ela me enche o coração. Ele vê o céu abrir, irmão, e ele vê rodas de fogo. No meio das rodas de fogo ele vê brasas de fogo. No meio daquelas brasas de fogo ele vê querubins que tinham uma glória tão tremenda, olhos, asas, e ele tem visão asa. Eu creio que neste capítulo, irmão, não é uma visão muito agradável para Ezequiel. Eu creio que Ezequiel não queria aquilo, mas a Bíblia diz: o Espírito do Senhor me levou. O Espírito do Senhor me levou a um lugar triste, levou ele a um lugar angustiante, levou ele a um lugar horrível, horripilante. Que lugar é esse? Um vale, irmão, um vale que tinha milhares e milhares de ossos e eles estavam secos, um cemitério ao céu aberto, onde corpos não haviam sido sepultados e os seus ossos estavam todos espalhados pela face do vale. Irmão, eu creio que aquilo, irmão, não foi uma visão agradável. Eu fui em Portugal e eu fui visitar ali uma capela chamada Capela dos Ossos, toda feita de ossos, de crânio. Quando estive em Siracusa, na Itália, também fui visitar ali outro lugar chamado Capela dos Ossos, que foi criado, que foi feito com ossos de cristãos que foram mortos e perseguidos no período quando eles congregavam das perseguições. E aquilo, irmão, entrar ali naquela Capela dos Ossos já dá uma angústia, já cria na gente uma dor, porque você vê crânios de pessoas ali, você vê crânios de criança, de gente de todo tipo. E eu creio agora que a visão que Ezequiel está tendo não é uma visão que lhe agradava, porque ele está vendo um vale com milhares. Por quê? Porque aquele vale representava uma nação. Então havia ali milhares e milhares de ossos espalhados no vale. Eu creio que o coração de Ezequiel começa a se angustiar, Ezequiel começa a se entristecer. E então no meio, e a Bíblia diz, irmão, ei, fica comigo, ele não somente viu, mas o Espírito de Deus lhe fez andar no meio do vale, irmão. Ele teve que passar, irmã Natália, no meio do vale. Ele teve que olhar ossos de crianças, de velhos, ele teve que olhar pessoas de todos aqui, ossos de todos os tipos. E eu creio que o coração do profeta estava angustiado, sem saber o porquê. E então vem uma pergunta de Deus: filho do homem, Ezequiel, meu profeta, poderão estes ossos viver? E então vem a resposta. Eu creio que no coração ele olhou, eles estavam sequíssimos, eles estavam quase se esfarelando, eles estavam esturricados de secos, expostos em cima do vale. Eu creio que talvez no seu coração ele disse: isso é impossível. Isso é impossível, isso aí não tem jeito. Eles estavam sequíssimos, mas ele prefere ficar calado, ele prefere guardar para si o que pensava, e responde com coerência quando ele diz: Senhor Jeová, tu o sabes. E como eu gostaria de dar uma vírgula daquilo que Deus me revelou e dizer a você uma coisa: diga nesta noite, diante do vale que você está enfrentando, talvez sem entender o porquê do vale, sem entender o porquê desta aflição, talvez o seu coração olhe e vê somente tristeza em cima do vale. Mas eu quero que antes que você diga outra coisa, só diga: Deus, tu sabes de todas as coisas. Levante a sua mão assim, feche os teus olhos, faça essa curta oração durante esta pregação, mas faça com sinceridade: Deus, tu sabes o porquê que eu estou passando isto, tu sabes o porquê, tu sabes quando isto vai acabar, tu sabes quando isto vai terminar. Eu não sei de nada, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Faça como Jó, como homem eu falei do que não sabia, então eu ponho a minha mão na boca, porque eu sei que o Senhor pode todas as coisas e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Agora que você orou, então arranque aí o melhor glória a Deus que você tem e glorifica a Deus que sabe de todas as coisas. Ezequiel prefere dizer: Deus, tu sabes de todas as coisas. E então vem agora a parte que Deus me revela, e ele então diz o Senhor a ele: filho do homem,
profetiza para os ossos secos. Queridos, profetizar para o pastor da igreja às vezes é fácil. Apontar o dedo e dizer: Deus vai te levantar na palavra. Profetizar para um tempo, talvez hoje seria fácil: Deus vai te usar na música. Já está usando. Profetizar para o irmão Wesley dizendo: se prepara, porque Deus vai te usar muito ainda na palavra. É fácil, mas olhar para ossos sequíssimos, olhar para gente que está desviado, olhar para gente que já aposentou a fé, olhar para pessoas que abandonaram a palavra e que o seu coração está mais duro do que pedra, olhar para ele e apontar o dedo e dizer: se prepara que Deus vai usar a sua vida poderosamente. É só se o Espírito de Deus mandar. E eu vou dizer com a autoridade de Deus aqui: o Espírito de Deus vai usar você, ainda que alguém te veja como osso seco. Se prepara, porque Deus vai brotar na tua vida. Aleluia. Profetiza sobre os ossos secos. Profetiza sobre ele. Sim, Senhor. E então o que eu devo profetizar? Diga para estes ossos secos, Ezequiel: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Amém. Meu Deus, eu não sei se você arrepia do tanto que eu arrepiei aqui. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E então Ezequiel enche o peito agora, irmão, e ele diz assim: e eu fiz, e eu profetizei como o Senhor mandou, e eu disse: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que enquanto ele profetizava, um reboliço, um barulho começou a acontecer dentro do vale, e ossos começaram a se juntar aos seus ossos, ossos começaram a se mover, e se levantou e se formou novamente, esqueletos se formaram. E então ele disse: continua profetizando, não para não, é só o começo do que eu vou fazer, continua profetizando. E ele disse: vem agora nervos, vem agora carne, vem agora pele, e profetiza, Ezequiel. E Ezequiel começou a profetizar, irmão, e começou a vir nervo, e começou a vir carne, e começou a vir pele, e levantou um grande exército, mas sem vida, um exército sem vida. Aleluia. Eu vou parar aqui e eu vou ficar nessa primeira parte. Profetiza sobre os ossos secos. Eu vou pegar um gancho na palavra do irmão Marco. Quem sabe teu ministério se tornou ossos secos, quem sabe teu sonho se tornaram ossos secos, quem sabe a play, quem sabe a tua família se tornou. Ah, meu Deus, eu vou dizer o que o Espírito de Deus me diz. Tem gente aqui que sonhou um dia que a família toda viria à frente, iria cantar todo mundo junto, marido, pai, mãe, filho. Ah, nossa família vai louvar o Senhor. E isto não aconteceu, virou apenas ossos secos. Mas ouvindo a palavra de Deus hoje, profetiza sobre estes ossos secos. E a palavra de Deus, ossos secos, ouvir a palavra. Volte agora em nome de Jesus. Meu Deus, aleluia. Profetiza sobre os ossos secos. Se o seu sonho se tornou osso seco, profetiza sobre ele hoje. Se o seu ministério se tornou osso seco, profetiza sobre ele. E diga a ele: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, Deus te trouxe aqui hoje para restauração. Oh, aleluia. Aleluia. Ah, eu vou dizer, aleluia. Escuta, tem profeta de Deus aqui hoje. Tem profeta de Deus, para que ninguém saia daqui triste.
para que ninguém saia daqui sem receber uma palavra de Deus. Eu quero que você faça como eu vou fazer com o Renate. Coloque a mão sobre o ombro da pessoa que, pastor, é meninice, então deixa Deus te usar nessa meninice. Coloque a mão sobre o ombro e diz: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Ossos secos, ouvi a palavra. Quem sabe tem coisa morta na vida, quem sabe tem sonho perdido, quem sabe tem ministério perdido, quem sabe, irmão, aleluia, muitas coisas morreram e já se secaram de tanta frustração, de tanta tristeza, mas ouvi a palavra de Deus. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Ei, o Espírito de Deus manda me dizer: ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Não há nada que esteja morto que ele não prega a vida, não há nada que se acabe que ele não possa recomeçar. Oh, aleluia, aleluia. Tem profeta no arraial, tem profeta no arraial. Eu creio que hoje ossos voltarão a viver. Aleluia, meu Deus. Quantos estão como Israel? Chegaram a esta nação, mas se tornaram ossos secos. Morreram espiritualmente. E não somente morreram, esturricaram-se, secaram-se ao extremo, sequíssimos, secos ao extremo. Meu Deus, há quanto tempo você não chora mais? Há quanto tempo você não se desespera em lágrimas? Pastor, desesperar sim, crentes. Há momento na vida do cristão que ele não tem que dizer uma palavra. Há momento na vida de cristão que ele só tem que chorar. É chorando que Deus restaura, é chorando que Deus cura, é chorando que Deus liberta, é chorando que Deus faz milagre. Mas para isso não pode estar sequíssimos. Aleluia. Profetiza. Pastor, eu falei um culto atrás aqui há poucos dias. Obrigado, filho. Se você usar a autoridade de Deus, Deus fará acontecer. A Bíblia diz: é tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. E eu falei alguém atrás: olhe para esses bancos e veja quem você quer sentado neles, e profetiza para esses bancos e diga: meu marido vai sentar aqui e ele vai glorificar ao Senhor aqui assentado. Profetiza para ele. Pastor, profetizar para bancos? O senhor está doido? Ezequiel profetizou para ossos sequíssimos. Por que eu não posso profetizar para as cadeiras? Por que eu não posso profetizar para este microfone e dizer: o meu filho vai pregar nesse microfone? Por que eu não posso profetizar para esta guitarra e dizer: vai vir o irmão, Jesus vai andar a minha família? Por que eu não posso profetizar, irmão, e dizer: eu vou ver acontecer aqui? Porque então, se você crê nestas coisas, é coisa de crente maluco, irmão, que não está vendo nada, mas isto é fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, é a prova das coisas que se esperam, é prova disso. Se você crê, comece a profetizar, comece a profetizar. Eu vou ver o meu marido pregando aqui, eu vou ver o meu filho pregando lá. Eu profetizo sobre esse microfone que eu vou ver o Gaetano pregando em italiano aqui nesse microfone. Eu profetizo que eu vou ver o China pregando aqui a palavra no culto de jovens. Eu profetizo que eu vou ver a Daiane cantando aqui, Deus usando em línguas estranhas. Eu profetizo sobre a tua casa, eu profetizo sobre a sua vida, eu profetizo sobre o seu lar, eu profetizo sobre a sua esposa que vai chegar aqui nesta terra. Irmão Marcos, eu profetizo sobre a tua casa lá no Brasil agora, eu profetizo sobre a vida da esposa e dos teus filhos. Eu profetizo agora que milhares de demônios que se colocaram para interromper e impedir esta chegada, eles estão saindo em retirada agora. Eu profetizo agora que os céus vão se mover. Glória, 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 glória.
sua vida, amado. Que Deus te trouxe essa terra não apenas para ganhar dinheiro. Deus trouxe essa terra para restaurar vocês, para salvar, para fazer o que Ele prometeu, viu, Natália? Desde quando você era criança, desde quando você caminhava para a escola bíblica dominical, mesmo quando você não queria ir, e o teu pai dizia, vai sim, e você ia para a escola dominical, e Deus te fez promessas de usar. Deus trouxe você aqui hoje para dizer que ossos sequíssimos voltarão a viver. Aleluia! Oh, glória! Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Só quem está sentindo que o Espírito trouxe você aqui hoje para trazer vida. Aleluia! Profetiza. E Ezequiel profetizou e se levantou um grande exército, porém estavam sem vida. Tinha muita gente, Vanglênia, mas mortos. Sabe qual é o problema do morto? Ei, sabe qual é o problema do morto? O morto não sente, o morto não se emociona. Alguém me disse um dia que esse negócio de dar glória a Deus é só emocionalismo. Eu falei, é verdade pura. Ele disse, esse negócio de falar em língua estranha é só emocionalismo, e você tem razão, que não é mesmo. Dar glória a Deus é emocionalismo, sim. Adorar em voz alta é emocionalismo, sim. Por quê, irmão? Porque só sente esta emoção quem teve um encontro com Jesus. Só sente estas emoções quem vive perto de Jesus. Eu me lembro de dois camaradas que estavam frios e mortos quando Jesus chegou, andou com eles. Quando Jesus saiu, disse para o outro, não estava ardendo o coração enquanto ele falava. É emoção, irmão. Que culto de cristão não pode ser morto, não. Tem que ter emoção, tem que ter fervor, tem que ter paixão, tem que ter fogo, tem que ter alegria. Aqui não é cemitério, não. Aqui é presença de Deus. Glória! O morto não sente, morto não se alegra, morto não se movimenta. É por isso que a Bíblia diz no livro de Efésios 5:14: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Fique de pé, por favor. Ezequiel profetizou e se levantou um grande exército, irmã Fernanda, todos mortos, todo mundo morto. Eu creio que Ezequiel ainda ficava triste, irmão Gilberto, porque de que adianta um exército morto? De que adianta eu ter 50 pessoas mortas? De que adianta eu ter 10 obreiros mortos? De que adianta eu ter 50 músicos mortos? De que adianta eu ter diáconos que estão mortos? Não adianta, se estão mortos, não resolvem nada. Ah, pastor, se ouviu, que bom. A igreja já tem 20 jovens. De que adianta se eles estão mortos? Se eles não têm sentimento, se eles não têm emoções, se eles não têm arrependimento, se eles não sentem compaixão, estão mortos, porque são características de mortos. Ezequiel ainda estava triste, e então o Senhor disse: profetiza, Ezequiel, e diz ao espírito que venha dos 4 ventos e entre nesses corpos para que vivam. E ele disse assim: e então eu profetizei, e o espírito veio dos 4 ventos, oh, aleluia, e entrou sobre aqueles corpos mortos e foi fazendo reviver o cérebro. O coração voltou a bater, o sangue voltou a circular, o corpo voltou a aquecer, os nervos começaram a se movimentar, os músculos faciais começaram a se mover. Uns haviam sorriso, nos outros haviam emoções, alguns choravam, alguns se alegravam.
estavam, porque as emoções voltaram, a vida voltou. Eu profetizei e o Espírito entrou nele. E eu trago esta palavra desse encerramento agora para você que vai assistir este vídeo depois. Eu não sei se você se tornou um morto, mas eu profetizo que o Espírito de vida entrará na sua casa, na sua vida, e você voltará a ter sentimento, voltará a ter vida, voltará a viver de novo. Eu profetizo vida abundante agora. Eu profetizo sobre você que está aqui hoje. Quem sabe você entrou aqui morto, sem sentimento. Você vai e volta na igreja e não sente nada, mas hoje o Espírito vem e entra na tua vida novamente. Oh glória! As emoções voltam, as expressões faciais de sorrir, de cantar, elas voltam. A vontade de chorar que você está sentindo é porque o Espírito já chegou. O Espírito já chegou aí. O sangue está correndo mais forte, ele está descendo. Trazendo vida, junto aos pedaços, já ouço o grito do teu agir. Espírito Santo vem e entra sobre os que estão mortos. Faça-nos viver hoje. Eu profetizo sobre a face do vale. Ouvi a palavra do Senhor. Você que chegou aqui morto, volte a viver. Volte a viver. A multidão de cair. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, mas uma das coisas que vivo tem é emoção. Ei, uma das coisas que vivo tem é emoção. Me ajuda a pregar, me ajuda a encerrar essa mensagem. Dá um abraço da pessoa que está ao seu lado aí. Abraça mesmo, aperta ele. Diga: o Espírito está sobre a sua vida. O Espírito está sobre a sua vida. O Espírito está. Você vai ver lágrimas escorrendo no seu. Segura um pouquinho. Deixa a lágrima molhar o teu ombro aí. Deixa a lágrima, porque o Espírito vai estar trazendo vida. O Espírito vai estar. Você vai ouvir pessoas chorando. Você vai ver pessoas chorando. Você vai ver pessoas chorando. O Espírito de Deus trazendo vida. O Espírito de Deus na face do vale. É o Espírito de Deus na face do vale. Aleluia, abraça forte. Ouça a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Volte a viver. Volte a viver. Volte a vida espiritual. Morte, eu te ordeno, sai. Morte espiritual, eu te ordeno, sai. Mas